Vamos bater um papo sobre morte súbita no exercício físico. Com a pandemia da corrida, corrida de rua, meia maratona, 15, 5K, maratona, 42 quilômetros, tem se notado que algumas pessoas caem dura, acabam tendo parada cardíaca e eventualmente morrem durante a corrida. Eu quero nesse vídeo discutir com você as causas e o que fazer em relação a isso. Antes de a gente começar a citar as causas, as doenças que podem levar à parada cardíaca, precisamos fazer uma divisão por idade. Porque uma pessoa de 70 anos vai ter algumas causas mais prováveis que diferirão de quem, por exemplo, tem 20 anos. Nós traçamos um corte nos 35 anos. Dessa forma, dividimos as causas em quem tem menos de 35 anos e em quem tem mais de 35 anos. Vamos começar primeiro com quem tem mais de 35 anos. Aqui, a principal causa é doença arterial coronariana, ou seja, placas de gordura entupindo as artérias do coração, como as pessoas gostam de popularmente dizer, placa de gordura entupindo as veias do coração. Não é veia, mas é um tubinho que irriga o coração. Forma-se placa de gordura ao longo da vida. Às vezes a pessoa não sabe, não faz tratamento, acha porque faz exercício, corre, não é gordo, pode comer à vontade, não precisa acompanhar no médico e de repente a primeira manifestação da doença é uma parada cardíaca, eventualmente uma morte. Doença arterial coronariana é a primeira causa, é o que chamam de infarto ou de isquemia do coração. Segunda causa, isso varia um pouco nos estudos, mas um estudo recente publicado em 2025, com registro de corredores de rua nos Estados Unidos, demonstrou que a segunda causa é desconhecida. Não sabe exatamente o porquê que aconteceu a morte súbita. Isso mesmo depois de autópsia. E pode acontecer. Às vezes a pessoa não tinha nada, a princípio não tinha diagnóstico, né? Vamos ser bem claros. E os exames pós-mortem, quando você faz análise macro e microscópica, você não consegue perceber nenhuma alteração que justifique. Muitas vezes seria necessário fazer um exame toxicológico e genético. Por quê? O que talvez tenha ocorrido? Vamos supor que a gente chegue ali minutos, segundos antes de a pessoa ter uma parada cardíaca, dela morrer. O coração dela, pelo estresse do exercício físico, deve ter entrado em uma arritmia letal, como por exemplo, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular monomórfica ou polimórfica. Esquece esses palavrões. Uma arritmia fatal. E aí o coração dela bate tão rápido, tão desregulado, que é como se não batesse. Então fica lá, aquele caos, parece, imagina um coração convulsionando. Talvez seja isso que esteja acontecendo dentro da pessoa. E aí a pessoa cai dura no chão e se não recebe tratamento adequado, ela realmente pode ir para óbito. Outras causas nessa população ainda mais de 35 anos é miocardite, alguma anomalia do coração que não percebeu, como por exemplo um trajeto anormal das coronárias, das veias do coração, não por placa de gordura, mas porque faz um caminho tortuoso que às vezes comprime e pode dar um infarto. Cardiomiopatia hipertrófica é uma causa. E embora a literatura moderna tenha se questionado com relação à letalidade da cardiomiopatia hipertrófica no contexto do exercício físico, porque há décadas atrás era uma das principais causas, quem tem cardiopatia hipertrófica é proibido de fazer esporte, e hoje a gente está relativizando essa informação. Gabriel, eu não sei o que é cardiomiopatia hipertrófica. É aquela doença que dá o coração grosso, o coração começa a ficar muito musculoso. Isso não é legal.
Falando agora de pessoas que têm menos de 35 anos, pensando em morte súbita, parada cardíaca em jovens, a causa começa a mudar. Mais uma vez, doenças que dão arritmia começam a ir para cima, só que tem uma que me chama mais atenção nessa população mais jovem, que é anomalia de coronária. Anomalia de coronária, mais uma vez, é quando a coronária tem um trajeto estranho que pode comprimir, que pode acotovelar e causar uma isquemia e causar um infarto. Presta atenção, aqui o infarto não é porque juntou placa de gordura, não é aquela pia que você ficou jogando um monte de detrito alimentar e entupiu e você precisou chamar um encanador, jogar um diabo verde, fazer qualquer coisa para abrir. Aqui não, aqui já nasceu com problema. E aí descobriu no exercício físico e teve uma infelicidade de ter uma parada cardíaca ou uma morte. Nessa população mais jovem também, a cardiomiopatia hipertrófica começa a ganhar destaque, porque a gente sabe que quem tem coração grosso pode eventualmente fazer arritmias que são letais. Nessa população mais jovem, tem que se tomar muito cuidado com miocardite. Miocardite acabou ficando famoso no Covid, tanto pela doença quanto por alguns casos raros pela vacina. A miocardite é uma inflamação do coração, tem diversas causas, pode ser por vírus, pode ser por outros organismos, pode ser por substâncias, como por exemplo quimioterápicos que inflamam o coração. E ela é uma doença muito heterogênea. Tem pessoas que têm miocardite e nem souberam de tão bobinha que foi, e tem pessoas que tiveram miocardite e faleceram, porque pode ser uma doença catastrófica. O problema é fazer exercício intenso na fase inflamatória da doença, quando o coração está inflamado ainda. Aí você pega aquele músculo inflamado e estressa ele, e mais uma vez, ele pode fazer uma arritmia letal. Outras causas, doenças genéticas de canais iônicos que podem dar arritmia. São doenças raras, como por exemplo, síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminérgicas. São doenças que talvez você nunca tenha ouvido falar na sua vida e que podem sim dar morte súbita. Bom, eu já citei as doenças. Agora nessa parte do vídeo, quero convidar você a o que fazer. Se você é paciente, primeira coisa, você tem que passar com o médico e fazer uma avaliação cardiovascular mínima. Dentro da avaliação cardiovascular, começa-se pela história. Saber, por exemplo, tem história de morte súbita na família. Você falou, opa, vamos tomar um pouco mais cuidado. Eu desmaio quando corro. Opa, será que está acontecendo alguma coisa? Ver dados. Eu sei que a história ela tem uma sensibilidade nos estudos, ou seja, uma capacidade de realmente detectar o problema baixa de 15%. Examinar, embora o exame físico aqui não costuma ajudar muito, mas todo paciente precisa ser examinado, faz parte da boa prática médica. E o grande exame é o eletrocardiograma, de 12 derivações, aquele que todo mundo menospreza, coloca as etiquetinhas, faz aqueles risquinhos que as pessoas gostam de tatuar no braço. Ali a gente já consegue ter insights, dicas, se existe ou não alguma doença do coração. E aí, se tiver, você vai prosseguindo a investigação até você chegar, sei lá, fazer ressonância, teste genético. Tem uma infinidade, o leque vai se abrindo assim de uma forma absurda e aí é uma coisa médica que não tem como eu te falar. Se você não é paciente e presencia alguém que tem uma parada cardíaca, eu quero que você mentalize só uma coisa: dar choque. Exatamente. A maioria das pessoas que tem uma parada cardíaca durante o exercício físico começa com
com uma arritmia letal. Lembra que eu te falei que o coração pode bater tão rápido e tão desorganizado, ele pode convulsionar ali dentro? Você precisa dar um tá ligado nesse coração antes que ele entre num estado flácido, que ele pare de bater. Porque depois que ele parou de bater, ainda tem chance de voltar. Mas convenhamos, é mais difícil. Se você pega ele naquele caos, naquela batida louca, naquela arritmia demoníaca e chega lá e dá um pau, um choque, você tem uma grande chance de trazer essa pessoa para a vida novamente. E quando a gente olha os dados, tem um estudo que eu citei agora há pouco, chamado HACER, grande estudo publicado nos Estados Unidos, que avaliou justamente a mortalidade e as paradas cardíacas associadas à corrida. E viu que, comparando na década de 2000 até 2010, de 2010 até 2023, 2023, 2010 tiveram a mesma taxa de parada cardíaca, ou seja, está mantendo estável, não estamos reduzindo isso. Mas daqueles que tiveram parada cardíaca em tempos mais modernos, a taxa de sobrevivência foi maior. Como que a gente explica isso? Melhora da assistência à saúde. E o principal marco é a desfibrilação precoce. Mais uma vez, o choque. Lembra que eu falei? Se você presencia alguém tendo uma parada cardíaca relacionada ao exercício físico, eu quero que pisque uma luz na sua cabeça. Choque, choque, choque. Ah, uma vez um amigo me perguntou, Gabriel, então eu posso tirar um fio desencapado da tomada e lá dar um choque? Não. Tem técnicas e tem materiais para isso. Aquele DEA, o desfibrilador externo automático, é capaz de fazer isso. E qualquer centro esportivo tem um DEA. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou dar uma olhada. Se esse vídeo foi interessante, dá um like aí. Isso ajuda o YouTube a mostrar a outras pessoas que talvez precisam saber dessa informação. E no mais, grande abraço.